O Palmeiras está planejando um movimento de imposição no mercado. Thiago Almada, jogador de seleção argentina, está na mira do Verdão. Tá de volta o Visão para Jogo mais uma vez para falar do verde do Palmeiras e para falar de Thiago Almada. O Palmeiras fez a consulta à situação do jogador que pertence ao Atlético de Madrid e não tem jogado tanto por lá. O Atlético de Madrid pediu 20 milhões de euros pela situação, mas a gente está aqui para falar de futebol, de campo e bola e de como o Almada poderia ajudar o Palmeiras do Abel Ferreira. Quem tá ligado em todos os detalhes é Matheus Santana, que tá com a gente mais uma vez para falar sobre um jogador fora de série dentro do Brasil, que foi jogar no futebol europeu, perdeu certo espaço no Atlético de Madrid do Simeone e que seria um movimento espetacular nessa janela, né? Verdade, Vitinhas, uma contratação que dispensa apresentações. A gente traz uma análise fresquinha dele no futebol europeu, um pouquinho da passagem dele no Lyon e, claro, do Atlético de Madrid, clube que ele ainda está no momento, né, que o Palmeiras está buscando essa contratação. O torcedor tem na memória fresca ele atuando no Botafogo. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo, né? Foi campeão brasileiro, da Libertadores, teve um impacto, assim, espetacular. E é uma contratação que, de imposição mesmo, como você falou, tá? Ele chega para elevar o nível do Palmeiras onde quer que ele atue, mas ele tem características mesmo para se encaixar ali como meia esquerda. É a posição que ele mais se encaixa, tá? Aqui Sendo bem sincero. Anderson fez em boa parte da temporada. Exatamente, legal. Excelente. Então, assim, é um cara que tem um controle de bola muito bom. A gente traz aqui na análise, tem uma finalização boa, apesar de que em alguns momentos ele precisa finalizar mais. Acho que essa é a principal crítica do futebol dele no momento. Mas é um cara com uma técnica absurda e aproveitado em seleção argentina, a seleção atual campeã mundial, né? Então, isso fala por si só. É um movimento de imposição e valeria, tá? Os 20 milhões que o Palmeiras precisaria desembolsar. Maneiro, rapaziada. Tô ligado que vocês estão ansiosos pela análise, tô ligado que vocês querem muito saber como é que joga o Almada, mas antes deixa eu pedir o like, tá? Quanto mais like, mais o YouTube divulga o conteúdo e mais longe esse vídeo vai chegar na torcida do Palmeiras, beleza? Análise mais profunda sobre o futebol dele você encontra aqui na OWTV. Se inscreve no canal para não perder nada e hype o vídeo, ajuda muito, vocês não têm noção. Hype o vídeo que é muito importante. Vamos nessa com o Almada. Vamos nessa, Vitinho. Um jogador que não é tão alto, tá? Ele tem 1,71, não é um jogador alto, tem 58 quilos e apesar de ser um jogador leve, deve ter o mesmo peso que você, mais ou menos, imagino eu, tá? Também. Altura também. Você é o nosso Almadinha aqui da WTV, então, tá? Ele me chamou muito a atenção e desde que a gente começou a acompanhar ele mais de perto mesmo no Botafogo, pela proteção de bola. E é por aí que eu começo esse vídeo. Dá uma olhada aqui no posicionamento dele, ele tá num rebote aqui na jogada, mas perceba, né, como num espaço curto, pressionado, ele consegue esconder a bola. Ele esconde bem e vai girando até o momento que ele sofre a falta. Então, é um jogador que é muito difícil tirar a bola dele, tá? A gente vai perceber aqui onde quer que ele esteja no campo, agora, de novo, numa situação de meio campo, você vê como ele esconde bem a bola. E até numa situação onde não tinha nenhum companheiro à frente para ele poder dar esse passe e progredir. Ele é um jogador que tem, sim, capacidade para tocar essa bola, atacar espaço, mas isso aqui ele faz muito bem, cara. E começa o vídeo mostrando essa característica porque avalia o ser de muito valor. É um jogador que retém a posse de bola em várias situações, dá tempo para o time sair, ganha uma falta, como nessa situação também. E perceba como é difícil tirar a bola dele, como ele esconde bem, e essa é uma característica muito valiosa para o meio-campista. O Abel também valoriza, né? Não tá atrás só do Almada, tá atrás do John Arias também, que tem a mesma característica. Então é algo que faz bastante sentido e como característica de jogadores ofensivos que o Palmeiras busca no mercado, né? Perfeito. E repara, né? Eu tocando os lances aqui enquanto a gente vai falando, como ele esconde a bola e ele só é parado na falta. Mais uma situação. Vem, disputa a jogada, briga pela bola, ganha e só vai ser parado na falta. Então, esse começo de análise é mostrando essa capacidade. Agora mostrando como ele é um motorzinho, cara. E realmente ele é um jogador onde a bola passa no pé dele e ganha dinâmica. E ganha qualidade também, obviamente, né? Repara como ele tá sempre envolvido de uma forma interessante nas jogadas. E até deu uma travadinha no vídeo aqui, mas eu vou voltar pra gente acompanhar. Ele vai se posicionar um pouquinho mais por trás. De novo, né, ali, se posicionado aqui para receber essa bola de frente, já enxergando uma opção de passe, e o passe dele é aquele passe objetivo, aquele passe interessante para tentar quebrar as linhas. Aqui pela seleção argentina, repara como ele domina essa bola, já fugindo da marcação, escondendo a bola, e aí ele ganha um pouquinho de espaço para poder dar uma enfiada de bola espetacular ali, que vai ser muito bem cortado pelo defensor da equipe da Colômbia, né? Então, repara como ele é um jogador que consegue ter uma agressividade no passe, né, e várias situações. Quando ele está um pouco mais próximo do terço final,
aí sim ele consegue ser ainda melhor, né? Dá uma olhada nesse passe que ele coloca, ficou um pouquinho fora da medida, mas a gente já percebe essa característica. Aqui eu vou deixar tocando na sequência enquanto a gente vai falando, porque são lances que mostram como ele é um jogador dinâmico, tá? E consegue, né, ter essa participação bem assertiva, e o último passe dele também é muito qualificado, Vicenzo. Não, e ele jogando até mais por dentro do que era no Botafogo. Tudo bem que nesse lance ele tá mais à esquerda, né? Mas ele atuando como um armador centralizado de fato. O Botafogo tinha o Savarino por dentro com o Almada por fora. E até se menciona a situação de ser difícil de tirar a bola dele, né? O gol do Botafogo na Copa Libertadores, um dos gols do Botafogo dos 3 que ele marca no Atlético Mineiro, é numa jogada em que o Almada domina, consegue ter dribles consecutivos, né? Para conseguir tirar a bola da marcação, gerar uma vantagem para a equipe do Botafogo, e isso vai gerar o gol. É um cara que, desequilibra muito. Ele consegue fazer jogadas que geram vantagem de maneira muito fácil, né? Pois é, e realmente, tanto no Lyon quanto no Atlético de Madrid, aproveitado, lógico que em algum momento ele cai mais para a esquerda até, para receber essa bola de frente, de repente tentar uma jogada individual, ele faz isso também, apesar de não ser tanto o cara do drible e finalização. Sim. Mas quando ele tá por dentro, ele atuou muito no futebol europeu, nessa posição mesmo, caindo muito pelo centro. Cara, é muita qualidade. Sim, e a gente, até nesse lance aqui, ele tá com a bola, ó, e ele tá buscando uma opção. Cabeça erguida, mapeando o espaço, até achar um passe interessante agora com a perna esquerda. Sim. Então, repara, mesmo quando não é um passe para finalização mesmo, são passes que geram jogadas, né? Um passe como aquele é propício para um cruzamento, para uma jogada bem trabalhada. Aqui até deu uma travadinha de novo, vou voltar. Ele está por dentro, recebe essa bola, fechou a finalização, ajeita para o companheiro, é o Griezmann, né? Sim. Também o companheiro dele é um pouquinho qualificado, né? Para fazer um gol e gerar uma assistência. Só um pouquinho, né? Agora a gente vai entrar, Vitinhas, numa situação de ataque ao espaço e mostrar como essa dinâmica dele também pode ser explorada de outra forma. E só uma parada, se liga nisso aqui, tá? Você tem, na Argentina, 3 jogadores na base da jogada. Você tem, nesse momento, 3 jogadores nesse meio campo. Claro que o lateral direito está mais baixo, mas se ele descer no corredor, ele vai formar uma linha com 4. É o esquema que o Abel mais utilizou no Palmeiras na última temporada. 3 zagueiros na base, um volante, 2 médios, 2 atacantes, o Flaco e o Vitor Roque, e os 2 laterais bem espetados no gramado. Muito interessante essa situação, tá? Para trazer um comparativo em como imaginar o Almada. Tudo bem que pelo lado esquerdo ele possa ser melhor utilizado, mas também pode ser pelo lado direito, como está posicionado aqui, né? Exatamente. Muito legal o paralelo que você traçou já. E essa jogada é bem legal também, porque ele mostra essa capacidade de atacar o espaço, né? Imagina o Marlon Freitas servindo ele. Nossa. Isso pode acontecer, assim, de muitas formas, né? E aí já aconteceu muito, né? Pois é, né? Já aconteceu muito, né? E aí ele ajeita uma bola pro Messi aqui, mas olha a qualidade, né? Quando esse jogador tem um pouquinho mais de liberdade para conduzir, para aparecer mais no campo ofensivo, não fica tão limitado, às vezes, uma saída de bola, ele gera assistências, ele consegue gerar passes decisivos, ele cria muitas situações e muitas vezes com um toque só, como nessa jogada. Na verdade, ele até dominou a bola com a esquerda, mas foi muito rápido para dar esse passe e gerar uma assistência. Então, um cara de um raciocínio muito rápido, cara. Muito rápido mesmo. E avalio eu, tá? Quanto mais próximo ele tiver do gol adversário, melhor, né? Mais danoso ele consegue ser. Repara como nessas situações, seja numa transição, seja num momento onde a capacidade para jogo de transição também. Então, ele é um jogador completaço, tá, Vicenzo? E por isso que eu já falei no início do vídeo que ele valeria os 20 milhões de euros, tá? Legal. Repara como nessa situação, e até deu uma travadinha de novo aqui na nossa análise, mas vou colocar bem na hora da finalização, mas ele ataca muito bem o espaço, tá? Até voltei um pouquinho demais na assistência dele, mas repara como ele tá pela esquerda, né? Atacando nas costas do defensor. Esse cruzamento vai acontecer, a finalização é de primeira. Ele tem uma finalização bem qualificada, cara. A questão é que ele finaliza pouco. No Botafogo, ele finalizava muito pouco. Ele não era um jogador tão danoso assim, muito por conta disso. Mas quando ele tem essa possibilidade, ó, repara, ele tem recurso. Nessa ele até vai perder o gol. Mas repara no jogo de pernas ali, na capacidade de construção, acaba perdendo o gol. Pô, jogadaça. Né? Jogadaça, né? Acabou não entrando, mas ele tem muita qualidade. A gente já vai entrando para uma reta final do vídeo, aqui encaminhando para essa parte de finalizações. E até nessa situação, que não é tão comum assim, onde ele recebe mais aberto para ir para cima dos adversários, mas também é uma situação que pode acontecer vez ou outra porque ele tem qualidade, né? Ele não é um jogador que se limita dentro de campo a uma função específica, a uma característica específica. Ele pode render de várias formas. Essa é uma jogada até parecida com o gol que ele perdeu contra o Barcelona, né? Sim, mas, de novo, uma jogada onde vai limpando todo mundo. Agora, por dentro aqui, Vicenzo, sendo um cara participar de uma tabela, atacar o espaço, buscar, né? Ele é um jogador que também me agrada bastante por isso, porque ele tá o tempo inteiro perto da jogada, tentando participar do lance. Nesse primeiro momento a bola não entrou, mas depois ele recebe essa bola já para finalizar e vai tentar uma cavadinha ali ousada com a perna esquerda que acabou não dando certo. E agora a gente vai entrar em alguns gols dele para ir fechando a análise aqui, né? Se eu não me engano são 3 gols, mas assim, gols de qualidade. Chegando para finalizar, como um meio-campista sendo um elemento surpresa, vamos dizer assim, né? O time dele roubando a bola, ele atacando rapidamente para... o companheiro vai ao fundo, cruza para trás, ele chega para finalizar. Esses 2 primeiros gols são dessa forma. E é um cara que finaliza bem, né? Repito,
Mais uma situação, e aqui pela seleção argentina vão ser 2 golaços de fora da área, tá? De fora da área não, né? Esse foi até de dentro da área, né? Mas é um baita gol. Mas é um baita gol, né? Limpa, Esse finaliza cruzado. Esse aqui é o gol que fecha a análise. É um baita de um golaço. Por isso que esse gol fecha a análise mesmo. Porque ele vai primeiro, ataca o fundo, não recebe a bola. De novo, volta a se colocar numa posição interessante para receber essa bola e poder finalizar. E aí ele recebe a bola, consegue levantar a cabeça ali, enxergar o goleiro adversário ali. Até não estava mal posicionado, tá? Mas acaba tomando esse gol. E eu vou até repetir novamente esse gol, né? Pode estar posicionado da melhor maneira possível. Não pegava nunca essa bola. Não pegava nunca, né? Uma bola na gaveta. Realmente um belíssimo gol do Thiago Almada. Aqui o mapa de calor dele, que não está tão povoado assim, porque ele não foi realmente uma figura tão certa no time do Atlético de Madrid. Mas é o mapa dele no Campeonato Espanhol, tá? Então, assim, é um mapa onde ele atua em todos os lugares praticamente. Lógico que muito mais pela esquerda, mas tanto defensivamente quanto na parte ofensiva, é um cara que contribui. Então, por isso eu avalio que é uma contratação para chegar e mexer com as estruturas, vamos dizer assim. Seria um cara para roubar a cena mesmo, tá? Maneiro, interessante. Então vamos para a nota do Thiago Almada, vamos. Levando em consideração a possibilidade do Palmeiras gastar 20 milhões de euros na contratação possível dele. É mais ou menos o que o Palmeiras gastou no Vitor Roque, para trazer um comparativo, por exemplo, e é uma grana absurda pensando em futebol brasileiro. É muito dinheiro. Qual que é a nota do Thiago Almada, caso de fato o Verde consiga a contratação desse meio argentino? Vitinhas, eu acho que é uma grana absurda, mas eu acho que valeria cada centavo, tá, desse investimento. Assim como foi o Gerson, por exemplo, no Cruzeiro, né? Sim. Um cara que a gente avalia que vale investimento. O próprio Vitor Roque no Palmeiras. Então, para mim, é uma nota 9, tá? Porque eu acho que é um cara que chega para ser elite do futebol brasileiro, tá? Para ter um impacto imediato e melhorar o time do Palmeiras. Acho que é só o segundo 9 aqui da OWTV desde que a gente Foram poucos, as notas, né? Acho que só o Renan Lodge lá no Galo tinha sido 9. Bom, pode estar errado, mas assim, são raras as ocasiões, tá? Quando é 9, quando é até alto assim, é porque o jogador é muito bom mesmo, porque a gente avalia dessa maneira. Rapaziada, o que vocês acharam do Thiago Almada? Deixa aí nos comentários. O que você achou da análise? Comenta aí também, a gente quer saber o feedback de vocês. Deixa o like, que é muito importante. Se inscreve no canal, se você não está inscrito. Hypa o vídeo, porque ajuda muito. E a gente se encontra numa próxima. Quem sabe para analisar o Palmeiras já com o Thiago Almada, ou quem sabe numa nova contratação do Verde, a gente chega aqui para fazer a análise, beleza? Tamo junto, aquele abraço, até a próxima. Valeu!